Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é o Isaac, professor de língua portuguesa, e hoje a gente vai responder as páginas 45, 46 e 47. Para isso, a gente vai precisar falar de tipos de narradores ou foco narrativo. Com certeza você já ouviu falar sobre isso, que é o foco narrativo em primeira pessoa e o foco narrativo em terceira pessoa. O que é isso? Isso são formas que a gente tem de contar uma história. Então, quando a gente conta em primeira pessoa, a gente traz um narrador personagem. Então, por exemplo, se você for contar algo que aconteceu com você, provavelmente você vai usar a primeira pessoa, né? Por exemplo, vamos dizer que você estava indo no mercado e no meio da rua aconteceu alguma coisa. Como que você vai contar isso para alguém? Você fala, eu estava indo no mercado e de repente isso aconteceu. Então quando você fala eu estava indo, você está usando a primeira pessoa. E você está demonstrando que você é o personagem da história, que está envolvido com os acontecimentos, mas também é o narrador, porque é você quem conta a história. Diferente de se acontecer alguma coisa com outra pessoa e você precisar contar essa história. Então, por exemplo, você estava na rua e você viu um senhor. Aconteceu alguma coisa com um senhor ali na rua. Você vai, por exemplo, chegar em casa e vai contar: Nossa, eu estava na rua. Eu estava na rua, não. Tinha um senhor lá na rua e esse senhor ele estava caminhando e isso aconteceu. Quando você fala tinha um senhor, dá pra perceber que você já não é mais um personagem. Você é um narrador e você está observando a história e você está contando o que aconteceu. Então você não está envolvido com a história. Tudo bem? Na primeira pessoa, a gente traz o narrador personagem. Então ele é um personagem, mas também é um narrador. Ele tem essas duas ações. Já em terceira pessoa, aparece o narrador observador, que é a pessoa que observa e conta a história, mas ela não participa da história. Em terceira pessoa temos o narrador onisciente também, mas isso vai ficar para outra aula. Hoje só vamos falar de narrador observador e narrador personagem. Então, olhando aí na página 45, abra lá a apostila na página 45, a gente vai ter esses dois textos aí, dois trechos, né? O trecho A e o trecho B. Eles são exemplos desses tipos de narrador. Então, no trecho A, a gente vai ter exemplo de um narrador personagem e no trecho B, narrador observador. Então, olha lá, no trecho A. Fazia tempo que eu sentia vontade de entrar naquela casa. Então, quando ele fala eu, ele está contando uma experiência que aconteceu com ele. Então, logo, ele é o narrador e o personagem. Todo dia, quando íamos e voltávamos da escola, eu e meu irmão Fred passávamos na frente dela. Então ele está contando a história ali dele, né? Do próprio narrador e do seu irmão Fred. Diferente do trecho B. Olha lá o trecho B agora. Ó. Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam. Então percebe que agora já não é mais a história do narrador em si. É um narrador, ele está observando o que está acontecendo e ele está contando a história desse menino. Então havia um menino que tinha o olho direito, diferente que se fosse o narrador personagem, né? Tudo bem? Então essa é a diferença do narrador observador e o narrador personagem. O que você vai ter que fazer na atividade? Na atividade 1, na questão 1, ele pede para você reler a fábula que a gente já leu, né? Que é a fábula O Leão e a Lebre. Você vai ler de novo e você vai perceber qual o narrador que está naquela história. Se é um narrador personagem, ou seja, se o narrador faz parte da história, ou se é um observador. Aí você vai marcar um xizinho no campo correto. Na 2, você vai ter que copiar um trecho que exemplifique sua resposta. Então, por exemplo, se eu tivesse que copiar um trecho aqui do trecho A, de primeira pessoa, eu poderia copiar o primeiro trecho. Ó. Fazia tempo que eu sentia vontade. Porque aqui já estou demonstrando que o narrador é em primeira pessoa. Mesma coisa no trecho B. Ó. Havia um menino diferente dos outros meninos. Entendeu? Estou copiando um trecho que exemplifica que o narrador é em terceira pessoa. Tudo bem? E esse tipo de exercício a gente também vai fazer nos próximos exercícios
da página 46. Olha lá. Vai ter lá. Deixa eu ver aqui que eu não tá com a foto aí, né? Mas na A, tá assim, ó. Relacione cada um dos trechos da página anterior a características de quem conta cada história. Então você vai ter que colocar se observa os fatos, se é o A ou B, e se é o personagem, se é o A ou B. Vai ter que colocar A ou B nessa questão. Já na B, você vai ter que copiar um trecho que exemplifique sua resposta. Mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que agora dos trechos lá da página 45. E na C também. A gente vai copiar um trecho que exemplifique a nossa resposta. Tudo bem? Aí vocês vão ler esse trecho que está aí, né? Tá vendo que tem, ó, narrador observador, narrador personagem. Lê com muita atenção que vai ajudar um pouco mais vocês a fixar essa informação de narrador observador e narrador personagem. Na 4, a gente vai fazer a mesma atividade, só que agora com trechos diferentes. A gente vai ler agora o trecho A e o trecho B. Então, para o momento, leia os dois trechos. E o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar assim na 4. Trecho A. Daí você vai ter que colocar o tipo de narrador que é o trecho A. Se é em terceira pessoa ou se é em primeira pessoa. Depois que você colocou isso, na mesma questão, na 4 ainda, você vai colocar trecho B. E qual é o tipo de narrador? Se é observador ou se é personagem. Bem? Na 5, a 5 é um pouquinho mais complicada, mas você vai conseguir fazer. O que você vai ter que fazer? Você tem que escolher entre o trecho A e o trecho B e reescrever a história contando com outro ponto de vista. Então, por exemplo, se o trecho A é primeira pessoa, ó, eu acordei de repente com um barulho esquisito, olhei para a janela e vi o dia nascendo, eu tenho que transformar esse trecho em terceira pessoa. Então como que fica agora? Ele acordou de repente, ele olhou para a janela, ele viu o dia nascendo. Então agora é ele, não sou eu mais. Mesma coisa com o trecho B. Vamos ver se eu tenho a foto aqui? Tem. No trecho B, ó, tá assim, ó. Ela carregava a pasta contra o peito e caminhava com estudada disciplência. Então, nesse caso, a gente tem que trocar, né? Colocar em primeira pessoa. Então, se ela carregava, vou mudar agora. Agora eu sou o narrador do personagem. Então, eu carregava a pasta contra o peito e eu caminhava com estudada disciplência. Só que você vai ter que fazer do trecho todo. Então, você vai escolher entre o trecho A e o B e trocar o foco narrativo, certo? Na 6, você vai criar sua própria história. Então pensa aí, alguma coisa que aconteceu, que você queira contar, e você vai pensar, eu quero contar essa história eu sendo um personagem, então eu vou narrar e ser o personagem, ou seja, eu vou usar o eu, primeira pessoa, ou eu quero contar essa história em terceira pessoa, dando distanciamento e contando como se eu estivesse observando o acontecimento. Você vai escolher um desses dois pontos e vai escrever sua própria história. Tudo bem? Qualquer dúvida é só chamar no WhatsApp, certo? Não deixe, não fique com dúvida. Chame e pergunte, certo? Bom estudo!